chegou a hora de uma parte que eu adoro e sou super fã, que são os Graded Readers and Audios. Simplificando, são livros e audiolivros para estudo de inglês. Imagine, por exemplo, um livro como este aqui, longo e com muito vocabulário. Chega a ter uma complexidade que você só poderia pensar em lê-lo depois de muito estudo. Agora imagine se essa mesma história fosse adaptada com vocabulários de nível de compreensão mais fácil para quem está estudando ainda e tentando entender um livro bem menor. É exatamente isso que são os Graded Books. Eles são adaptações de leituras para fazer você alcançar diferentes níveis de compreensão. Então, se você está iniciando seus estudos agora, você pode encontrar uma história interessante adaptada para o nível A1, que é para iniciante, e assim gradativamente, subindo o grau de complexidade das leituras até alcançar o C1, C2, que são níveis de proficiência máxima de idiomas estrangeiros. Outro detalhe importante e que acompanha esse material são os áudios. Os áudios vão te imergir dentro do universo do inglês, te ajudar a aprender, fixar a pronúncia de palavras, estar sempre em contato com a língua da forma mais pura possível. Uma observação que eu sempre faço: é importantíssimo que os áudios que você usará para treinar o seu listening comprehension, ou seja, a sua compreensão auditiva, tenha que ser de boa qualidade, pois seus primeiros passos estudando uma língua estrangeira, estando fora do país da língua-alvo, tem que ser com áudios de qualidade. Escutar esses áudios, ler esses livros, acelerar o seu aprendizado de uma forma incrível. E o mais interessante disso tudo é o que eu vou te explicar, porque as aulas e os textos, os livros, áudios, são todos muito importantes. Nas minhas aulas, você tem algo totalmente preparado para o aprendizado acontecer. Você tem a ordem perfeita e necessária para esse aprendizado. Aquilo é como se fosse a sua segurança total de aprendizado, o caminho perfeito. Já os áudios e os textos são mais aleatórios. Você pode pegar, por exemplo, um título que é Alice in Wonderland, que é o clássico Alice no País das Maravilhas, é uma história só, mas ela não está preparada para atender só o que você já sabe. Tem muito mais coisa ali, vocabulários novos, sons novos. Eu compararia isso como se fosse uma dose de aventura pelo inglês. Explorar o desconhecido. E não adianta apenas explorar o desconhecido. O ideal é quando mesclamos ambos. As aulas, que é a sua segurança, a sua certeza, e o seu caminho com doses de aventura, que te farão fixar o que você já aprende, rever várias vezes, descobrir novos vocábulos, lembrando que sempre adequadas para o seu nível. Afinal, se você não faz uma trilha, por exemplo, não faz sentido você querer escalar o Monte Everest, vai dar tudo errado. Esses livros você encontra em sites especializados de livros. Eles nem sempre são simples de encontrar. Vamos ser sinceros, porque eles são especiais e podem acabar sendo um pouquinho caros. Mas respira fundo, não se assuste ainda mais, porque eu tenho a solução para isso. Eu não estou brincando, é sério. Se você pesquisar no Google, você encontrará valores variados desses livros de R$30 até R$150. É uma média de R$70 por livro. O grande problema é que é o seguinte: primeiramente, esses livros eles são muito pequenos. E se você for executar o meu método, você precisaria de 2 desse aqui por semana, pelo menos. Afinal, são livros curtinhos que você lê e escuta o áudio em 30, 40 minutos. Eles são bem ilustrados também. Para piorar, nem sempre encontramos esses títulos tão interessantes para comprar. É realmente uma raridade. Eu encontrei alguns aqui na Amazon. Um por R$40, o outro por R$38. Encontrei na Americanas por R$49. E até mesmo um pack de livros que provavelmente alguém comprou, utilizou, aprendeu e está vendendo por R$389. Sinceramente, eu acho que vale. Vale cada centavo investido nesses livros. Vale muito a pena, sério. Eu até tenho aqui uma biblioteca física com eles, todos esses graders, e faço questão de manter essa biblioteca e sempre ampliando quanto possível. Mas está longe da realidade brasileira, gente, eu sei. Simplesmente falar para vocês comprarem 2 desses por semana, gastar uma média de R$300 por mês, sem chance. Por isso eu tenho a minha biblioteca física e criei uma biblioteca online ainda maior. E ela está crescendo o tempo todo, que é a Biblioteca Liliane Guimarães, onde eu tenho até o momento mais de 100 desses livros. Estamos falando de mais de R$7.000 em livros disponíveis para todos os meus alunos online. E é até o momento, porque eu regularmente renovo e adiciono novos conteúdos.
principalmente para os alunos que estão evoluindo e precisam de áudios e livros adequados para os níveis deles. Além de todo esse conteúdo, os livros são super atrativos e provavelmente você até conhece alguma outra história, como, por exemplo, Romeo and Juliet, que é Romeu e Julieta, Alice in Wonderland, é Alice no País das Maravilhas, Marley and Me, Marley e eu, Mr. Bean, The Beauty and the Beast, A Bela e a Fera, Robin Hood, que aqui no Brasil a gente fala Robin Hood, né? The Curious Case of Benjamin Button, O Curioso Caso de Benjamin Button. Como você já percebeu, esses títulos já se transformaram até em filmes. Eu acho muito importante estudar com algo familiar e que seja atrativo. Você também concorda? Afinal, dá até vontade de ler títulos como, por exemplo, Marley and Me. Quem nunca assistiu o filme, gente, Marley e eu? Se você nunca teve contato com o inglês, não sabe absolutamente nada, o nível fácil talvez ainda seja um pouco difícil para você, tá? O que é normal, extremamente normal e compreensível. Para quem está saindo do zero, a minha recomendação é a seguinte: assistir às aulas e aprender o básico do básico quanto antes, para poder acrescentar os conteúdos desses livros, dos audiolivros, nos seus estudos. Quem já tem aquele básico, já estudou um pouco aqui e ali, eu já recomendo que comece as aulas mais os conteúdos dos áudios e dos livros, certo? Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem: qual a frequência mínima de estudos para um resultado satisfatório? Então anota aí, porque esse é o caminho. A primeira coisa, consultar o banco de palavras difíceis. Geralmente essas serão as palavras mais complicadas que você verá lá no livro. Você irá pesquisar todas essas palavras no Cambridge Dictionary, antes mesmo de começar a ler o livro, para já ir se familiarizando. Você pode fazer essa tarefa em um dia anterior ao início da leitura. A segunda tarefa que você fará é ler pelo menos um capítulo do livro com a ajuda do Cambridge, para palavras nas quais você não consegue identificar. E, consequentemente, elas estão atrapalhando a sua compreensão. Coloque essas palavras no seu caderno ou bloco de anotações. Alguns livros possuem apenas um capítulo, outros possuem 2 e assim por diante. Depois disso, no terceiro passo, você irá revisar rapidamente o seu caderno de anotações referente àquele capítulo. E após fazer isso, leia e utilize o recurso do áudio no mesmo tempo, prestando atenção em cada pronúncia. É provável que o seu entendimento seja muito melhor, uma vez que você já fez as anotações no dia anterior e revisou na hora da leitura. Isso significa aprendizado. Caso você tenha novamente dificuldade nessa palavra, que já está anotada no seu caderno ou bloco de anotações e ela prejudica o seu entendimento, pause o áudio, dê uma olhada nas suas anotações e continue a sua leitura, porque a compreensão pode vir por inferência, quando você deduz o sentido por estar engajado. Tente fazer o mínimo de pausas possível. E por último, no quarto passo, escute apenas o áudio daquele capítulo com muita atenção e tente entender o máximo possível. Provavelmente esse passo será o mais difícil, por isso é importante não tentar se aventurar em outros níveis que vão além do seu. Como eu disse, você estará em uma aventura controlada e escolhendo bem os livros para o seu nível, as dificuldades de compreensão se tornarão mínimas. Se o livro possuir mais de um capítulo, passe para o próximo e repita novamente os passos, e assim por diante. Caso o livro tenha apenas um capítulo e você já tenha finalizado, comece todo esse processo com o próximo livro. E as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Falta agora eu te ensinar onde você irá acessar essas palavras difíceis e as palavras que você não sabe. Para isso, nós vamos utilizar aquele renomado dicionário que eu mencionei antes, online, que é o Cambridge. Entre tantos outros dicionários online gratuitos, esse é um dos meus favoritos. E dos meus alunos também. Todos esses conteúdos que faz parte do meu curso Intensivo de Inglês 2.0, onde a proposta é justamente você aprender o equivalente a 1 ano de inglês em 3 meses. Lá eu disponibilizo mais de 120 aulas de inglês, mais de 100 livros e audiolivros, e eu mesma dou suporte por 1 ano inteirinho para os meus alunos. E além de te ensinar inglês, eu te ensino como aprender algum conteúdo específico de inglês através das melhores fontes. Eu costumo dar um bom exemplo que seria assim: imagine que você ama jogar tênis e quer aprender o vocabulário para jogar tênis. Eu não tenho esse tipo de aula no meu curso e eu duvido que algum curso tenha.
Por ser algo muito específico, as regras, os lances, então eu te ensino como você pode aprender sobre esse tema. Tudo isso vai acelerar o seu aprendizado de inglês. São mais de 50 horas de áudios de nativos para você imergir e escutar como se você estivesse num ambiente de inglês. Para quando você chegar na hora de realmente escutar, entender, falar, você vai estar pronto. É por isso que as minhas aulas são pautadas em situações reais e que tenham utilidade no seu dia a dia. Imagina tudo isso à sua disposição, seguindo o meu método que já foi extremamente comprovado, que funciona, e ainda por cima acesso a mim para tirar dúvidas dessa matéria, até dúvidas de pronúncia ou do próprio método. É impossível não aprender inglês dessa forma.